heroísmo, um conceito tão explorado, tão mal compreendido. Bom, meu nome é Leonardo e antes de começar esse vídeo eu peço pra você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like, também não deixe de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição. Sem mais, então, vamos falar de heroísmo. Heroísmo, essa coisa que ultimamente tomou uma proporção gigantesca devido a esse fenômeno, né, cultural que vem nos assolando, a questão do com o mainstream se tornou filmes do tópico como um todo. No entanto, se a gente realmente for pensar sobre o que se remete, o genuíno heroísmo, poucas histórias, poucas adaptações conseguem capturar o que de fato representa, né? Pois aqui é talvez a quebra do paradigma. Muitas a visão normal, a visão, vamos colocar assim, tradicional da coisa é que existe esse mal a ser vencido, que ele costuma ter uma face. Isso é meio que uma coisa cultural que, de certa forma, é humana. A gente precisa de um adversário, algo para se opor a nós, seja o que for que a gente acredita. Para todo, vamos colocar assim, para todo ser divino precisa de um diabo, vamos colocar assim. Para todo anjo precisa de um demônio. E assim ad infinito. Não tem um limite para isso. Isso cria essa ideia meio que dualista da coisa, no qual para se existir o bem tem que se existir o mal. E a gente nem sequer sabe muito bem o que é o mal na prática, né? Tem essa outra questão, mas para a gente pensar sobre isso, a gente precisa definir o que é o mal, então, né? O mal, pelo menos na minha compreensão, é tudo aquilo que te coloca longe do caminho do que seria, do que você deve ser. Ou seja, tudo aquilo que te afasta daquilo que te permite ser o máximo que você pode ser, daquilo que te alinha com ideais maiores que você mesmo, isso pode ser considerado, isso é, na prática, mal. E aí, quando você tem essa definição um pouco mais concreta da coisa, você vê que tudo que te tira desse propósito, seja de qual for, da sua telos, vamos colocar assim, do seu propósito existencial, tudo pode ser considerado, tudo pode cair. E um ato heróico nesse sentido é tudo que é uma oposição a isso. É tudo um ato silencioso de negar essa coisa que lá no fundo te reduz a mais, a ser menos do que você poderia ser. Logo, é um ato heroísmo, negar isso, vencer, vamos colocar assim, esse mal conceitual presente em quase todas as coisas que nos assola o tempo todo, que nos tenta o tempo todo. Esses, vamos colocar assim, é o real diabo, se existe um, por aí. É claro que isso é uma outra discussão, no entanto, é interessante pensar sobre isso, pois na ausência da definição clara de uma coisa, a gente acaba sendo, às vezes, um pouco abrangente demais, e às vezes tudo aquilo que nos incomoda tende a ser algo negativo ou mal, mas não. Na prática, tudo aquilo que, pelo menos na minha compreensão, é claro, novamente, daquilo que te tira do que você pode e deve ser, finalmente, pode cair nessa questão. Logo, tudo aquilo que. Todos os excessos são uma expressão do mal. Tudo aquilo que reduz você é uma expressão do mal. E toda vez que você, através de um esforço pessoal, de um ato de vontade singular, é um ato heróico, seguindo assim essa legislação. Mas aí é que a gente entra na questão do heroísmo, né? Logo, se você entende o mal dessa forma, todos nós somos, ao termos essa capacidade, essa inteligência de dizer não para nós mesmos, pois lá no final esses atos que às vezes são prazerosos, aí que entra também uma outra questão, né? Ter a habilidade de silenciar o próprio ego, de dizer não para si mesmo. Você ter essa capacidade, ter essa habilidade, prova que você tá, não é de acima, mas que você é humano na prática, né? Pois o que caracteriza um humano? É a habilidade de pensar no longo prazo, é a sua habilidade realmente de planejar, de ter estratégia, de ser estratégico na prática. É de pensar não só no dia de hoje, sabe? É importante estar presente, no entanto, os atos que você comete hoje vão te afetar daqui a 10 anos, então tá alinhado com o que você quer ser, e essa expectativa você simplesmente vive pensando em satisfazer sabe, o seu vaso atual, a sua fisiologia, vamos colocar dessa forma. Então é algo para se considerar, né? Então, toda vez que você vence esse impulso do cérebro reptiliano, esse resíduo biológico que todos nós possuímos, você, nessa forma, está um pouco mais alinhado consigo mesmo que seja. E dessa forma, todo ato que vai nessa direção logo, vamos colocar assim, um ato heróico, entre aspas, pois no mundo a gente vive não existe, vamos colocar assim, espaço para heroísmo genuíno. Existem, claro, atos singulares de sacrifício que devem ser classificados como tal. No entanto, quando a gente realmente pensa sobre o que de fato é ser um herói, é na prática você viver essa jornada constante de negar a si mesmo para chegar no final da jornada, para ter essa conquista maior que demanda esse sacrifício. E lá no final também é sobre isso, é sobre o ato de sacrificar-se em prol de algo maior que você mesmo. Ou seja, é
realmente deixar a si mesmo para se alinhar com algo maior que você mesmo. Seja o que for, seja um ideal, seja um objetivo, seja um propósito, seja uma ambição pessoal, não importa se isso realmente é o que você anseia por, se você define isso como seu propósito, como seu objetivo, você busca, é algo belo até mesmo de se observar, pois não tem nada mais interessante do que você ver coerência, do que você ver alinhamento genuíno, enquanto na ausência disso você vê os grandes problemas, né? É sempre na ausência disso que você vê as grandes distorções, os grandes problemas surgindo. E tem aquela. E a gente tem esses arquétipos, né, do herói, né? Seja, vamos colocar assim, personagens como o Homem-Aranha, ou Batman, por exemplo, o Super-Homem, como você vê aquela figura que tá sempre sacrificando a própria vida, muitas vezes, para trazer o bem para as pessoas, isso também se remete a isso, né? Pois, para pensar, se você sai do seu conforto para ajudar um terceiro, isso também é, de uma certa forma, uma terapia. Quando você vai e faz um serviço comunitário, quando você ajuda um próximo, o seu custo pessoal que seja se você pode ou não, não importa. Aí é uma outra questão, mas sempre que você faz quando você se desprende de você mesmo para doar de si mesmo a um terceiro, isso cai na mesma, é a mesma coisa. A questão é que às vezes as pessoas têm capacidades diferentes, então alguns podem fazer mais, outros menos, mas o mundo muda tremendamente se todos fizéssemos um pouquinho mais. Aí, como isso toma forma, varia tremendamente, é claro, pois, novamente, pessoas são individuais e capacidades singulares, então não dá para esperar que uma pessoa faça X e outra também faça X, não. Às vezes uma pessoa é capaz de fazer X mais um, outra X mais dois, ou X vezes algum outro número, pois ela tem recursos para isso, ou às vezes não tem, então, ou tem uma capacidade única que permite que ela faça muito mais. É muito. É realmente. É muito pessoal, muito individual essa coisa como um todo. No entanto, sempre se remete isso, essa habilidade de você, dizendo para você mesmo, de você sacrificar para às vezes abrir o caminho para você permitir que outras pessoas sejam tão grandes quanto você, de você realmente às vezes mentorar alguém, de você ensinar, transmitir conhecimento, de você se propor a ajudar, de você realmente se propor a fazer um pouco mais. E às vezes nem por um terceiro, mas por você mesmo, pois você sabe que é necessário isso, às vezes pela sua família, pelas pessoas que você ama, enfim, sempre é um ato dessa forma, né? Sempre que você deixa de fazer algo que é autodestrutivo para fazer algo produtivo, é um ato dessa natureza. Ou seja, quando você entende isso, é claro que isso fica um pouco conceitual demais, do mesmo, vamos colocar assim, é um pouco só como excessivamente motivacional. Na prática talvez seja, no entanto é necessário entender isso, pois se você... Todos nós vivemos esse arquétipo da jornada do herói, né? De Joseph Campbell. No entanto tem um outro ponto, que isso é uma coisa que é atemporal, precede isso, nessa essa conceito de jornada. Aí é uma reflexão que todos devemos fazer. Se você realmente pegar a fase da sua vida, você vai observá-las com atenção. É claro, se você tiver registro disso, muito melhor, porque você consegue ver isso. Todos nós vivemos nesses fluxos, vamos colocar assim, de jornadas pessoais, no qual, através dessa exploração, através desses desafios, dessas questões que surgem, quando superadas, sempre tem, não colocar uma recompensa, mas existe um salto pessoal associado. Então todos nós vivemos esse arquétipo, diretamente ou indiretamente, uma dessas coisas realmente universais que pega todos os humanos, pois à medida que você tem consciência, você meio que cai nisso, pois a vida tende a lhe questionar, a lhe desafiar em certos aspectos, e sempre vem dessa forma. Às vezes um novo emprego, às vezes um novo relacionamento, às vezes uma questão que surgiu, às vezes uma questão de saúde, às vezes você precisa ser melhor, pois é demandado de você. Enfim, existem coisas que surgem, sempre existe um elemento de caos, né? Isso é uma outra máxima também, né? O universo está em movimento, tudo se move. Então, esse daí de ficar parado, de, sei lá, talvez um descanso eterno, não cola, não na realidade onde a gente vive, né? É movimento, é crescimento, é progresso, esse constante fluxo no qual você sempre vai para frente, sempre caminhando, sempre evoluindo, não tem estagnação. Se você está parado, tem algo errado. Se tem algo errado, é importante revisar para não sofrer consequências indesejadas. Então, existe essa máxima, né? E voltando, sempre que você pegasse pensando sobre o que significa às vezes ser bom, o que significa ter alinhamento, sempre vai cair, pelo menos na minha concepção, essa ideia, né? Se você tem essa capacidade de dizer não a você mesmo, de você estar alinhado com coisas maiores, sempre vai para essa questão. Por isso, se você pega ficção, por exemplo, o que sempre é a respeito daquilo, é sempre aquela grande jornada, aquele grande desafio, você espera do dragão a ser derrotado, né? Sempre aquele vilão que tem uma forma às vezes meio caricata, ou você representa algum ideal que no momento ali no zeitgeist atual precisa ser confrontado, dependendo de como vamos colocar assim, a massa precisa interpretar uma certa mensagem, ou é necessário transmitir um certo tipo de conteúdo.
No entanto, isso no nível pessoal é sempre a mesma coisa, só que isso toma formas individuais, pois somos individuais, logo como isso nos é introduzido também é individual, muito pessoal. Então existe essa autoanálise para que se possa de fato compreender o que está sendo demonstrado, novamente para que você possa vivenciar a sua jornada da forma como ele é mais produtivo, como ele de fato agrega mais valor e sempre indo para uma direção positiva, é claro, novamente, né? E disso não tem fuga, né? Aí eu retorno àquela frase, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades, e a gente pega até aquela expressão bíblica, né? Para quem a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais você tem, quanto mais você é capaz, logo maiores serão os seus desafios. Não ao contrário, não fica mais fácil à medida que o tempo passa, que você ganha capacidade ou recursos. Ao contrário, na verdade, as condições, vamos dizer assim, o que você tem a perder só aumenta. Então, um erro custa mais custoso, the stakes are higher, vamos colocar assim. Ou seja, o que está na mesa sendo postado é de um valor maior, a perda também é maior. Então, os tropeços são mais custosos. E essa é sempre o ponto. Então, essa jornada constante que todos nós vivemos como humanos, esses pequenos atos singelos, às vezes, de bem que nós trazemos conosco, muitas vezes acabam sendo na prática o que há de real valor na nossa existência, pois se a gente for pensar sobre um suprassumo daquilo, vamos dizer assim, o resultado final daquilo que você viveu, pouco vai se dizer de fato sobre conquistas materiais, sobre às vezes títulos que você obteve, na maior parte das vezes serão, na realidade, as pessoas que você ajudou, os relacionamentos que você desenvolveu, as amizades que você fez, o conhecimento que você transmitiu, realmente as pessoas que você conseguiu se conectar e realmente é, transmitir a elas algo que é genuinamente seu, algo individual, ou às vezes um conteúdo que precisava passar por você, ou a forma como você se expressou, enfim, sempre vai ser sobre isso. Raramente você vai ver uma associação ou alguém no seu leito de morte, vamos colocar assim, se questionando por não ter ganho dinheiro bastante. Não, muitas vezes é por não ter, sei lá, tido um bom relacionamento com a própria família, ou porque não fez o que gostaria de ter feito, não foi livre bastante em alguns sentidos, ou não fez aquilo que sentiu que deveria fazer, mas se abnegou por N razões, enfim, é sempre interessante se refletir sobre isso. É claro, sem jamais também, vamos colocar assim, cair naquela falácia lógica, né, que essa é uma constante nos dias de hoje, no qual se confunde liberdade com libertinagem, ou às vezes excessos, não. Eu digo com coisas que são produtivas em um nível genuíno, é claro, sendo intelectualmente honesto sempre. Não você usar isso como uma desculpa para você ter atos que não são coerentes genuinamente e usar isso para se desviar de um caminho genuíno, verdadeiro, e indo mais uma direção assim hedonista da coisa, entende? Sempre vai nessa direção, pois aí realmente é uma distorção, aí realmente ser desonesto intelectualmente de um certo nível. É não ser genuíno na análise que está sendo feita. Então, pensar sobre essa questão, pensar sobre como a gente às vezes impacta a vida dos outros, né, com esses atos. Pois, aí que tá, né? Também tem esse outro aspecto da coisa, o sacrifício, né? Quanto mais você sacrifica, mais você tem. Essa também é outra máxima, que não dá pra fugir. Quem mais tem é porque mais sacrificou, mais tomou riscos. E é sempre uma característica que você vê em pessoas que têm um pouco mais que as demais. Elas assumiram riscos que os outros não tomam. Se você, às vezes, quer ter um pouco mais de dinheiro, mais condições financeiras, você vai ter que assumir riscos que normalmente quem não tem não faz. Às vezes vai ter que se abrir um negócio, mas você não pode, ou arriscar, realmente, às vezes, colocar sua cara, a tapa, está exposto, às vezes, a ser zoado pelas outras pessoas porque você está fazendo coisas que ninguém faz, então isso chama atenção, ou muitas vezes, se expressar de forma que vai te colocar no centro do palco. Isso atrai positividade e negatividade ao mesmo tempo. Então, existem essas duas coisas para serem consideradas. E à medida que você se arrisca, você tem recompensas proporcionais quando isso dá certo. E também existem lições aprendidas que devem ser absorvidas se também der errado. Também se trata disso, né? Não dá para também esperar sucesso absoluto se você não faz o dever de casa. Tem esse aspecto também, que aí também é outra questão. No entanto, quando você vai a fundo nessa ideia de como você ter uma existência um pouco mais, vamos dizer assim, brilhante, um pouco mais genuína, um pouco mais autêntica, você acaba sempre indo para essa direção no qual a jornada do herói se revela como um caminho para se seguir, no qual você se desafiando constantemente, você buscando ser sempre mais e não apenas isso, mas
sabendo que batalhas travar, sabendo que sacrifícios serão necessários, sabendo que você terá que se deslocar, sabendo que, e aceitando esses fatos, né, que desconforto é algo a ser aceito e não algo problemático, na verdade algo é necessário se sentir confortável estando desconfortável para que você tenha progresso. No caso contrário, não há espaço para nenhum tipo de grandeza ou para nenhum tipo de salto pessoal, pois não tem como você se deslocar se você não está disposto a sair de onde você está, de talvez quebrar esses moldes que você existe no momento atual, talvez visões que sejam posturas egóicas, enfim, modos de pensar, modos de ser mesmo, modos de sentir. Então, é sobre essa transformação contínua, é sobre essa metamorfose que acontece à medida que nós vivemos. E nesse ato de você negar a si mesmo, de se sacrificar muitas vezes, você fazer o bem, e nisso você, lá no fundo, se transformar nessa figura, vamos dizer assim, heróica, você, através dessa jornada pessoal, você de fato alcançar algo maior que você mesmo, que é um alinhamento, mas não com ninguém, nenhum com o ideal que ninguém te criou, mas com aquilo que há dentro de você, né? Com aquilo que é de mais interno seu, né? Que no final de tudo isso se trata a respeito disso, se trata sobre você não estar alinhado com o externo, mas sim interiormente, pois a realidade é sempre um reflexo do interno, ou seja, é sobre ter essa coerência, é sobre ter essa firmeza interna, né? É sobre ter isso tão sólido que é inabalável, é ter tão bem definido aquilo que você é, de modo que também você não tenha apego a isso, pois você, sabendo quem você é, você consegue também descartar se necessário para evoluir. O mapa não é o território, e se o seu mapa está incorreto, você o atualiza. Você não precisa viver e morrer através dele, você não precisa entrar em guerras porque aquilo que você acredita sabe, foi comprovadamente provado que não é real. Então, não, isso não é eu. Então, eu jogo o descarto e novo, vamos pro próximo. Então, tem esse aspecto didático, né? Tem essa coisa associada. E isso é algo para se refletir, mas por que isso é associado aos outros heróicos? É porque sempre que se pensa nisso, tem que se tomar cuidado para não se confundir, para não se ter essa ideia talvez estranha que muitas vezes as pessoas cultivam do que é o mal genuinamente. Depois, se você não sabe o que é o mal, como você caracteriza o que é o bem? Entende? Fica uma visão distorcida. Então, primeiro é necessário conceitualizar adequadamente, ter isso de forma clara para si mesmo. O que é o mal? O que é o mal para você mesmo? Para que eu possa vencer esse mal, seja ele qual for, seja ele, não importa a sua manifestação exata, para que daí eu possa agir de forma contrária, para que eu possa ser esse agente do bem. Aqui também sendo variável, dependendo de como eu interpreto, do que eu quero para minha vida. Realmente, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, o que eu almejo ter no final da minha jornada, qual é o resultado final. Fazer talvez até mesmo o caminho inverso, né? Se eu quero ser X, qual que é o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá? Tem isso para se pensar também. E uma vez que isso esteja claro, você possa seguir a sua jornada, seja ela qual for, seja onde quer que ela te leve, e leve o tempo que for necessário também, pois tempo também é um bocado relativo, né? Então, é para a gente pensar e refletir a respeito disso. Realmente, é uma reflexão, e eu convido a quem assiste pensar também, se tiver algo a acrescentar, pode deixar nos comentários, mas essa é a ideia, é despertar talvez... Despertar essa curiosidade em pensar, né? Pois sem isso, nada tem significado genuíno, né? Mas esse é o vídeo que eu deixo com vocês. Eu peço a você que me acompanhe aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like no canal, se inscreva no canal e também não deixe de ativar as notificações para você estar sendo notificado dos próximos vídeos. E, gente, se vê no próximo vídeo.